Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e eu acho engraçado que vocês se aproveitam que eu faço um vídeo falando para não fazer, mas ensinando como faz, para que vocês evitem problema, e imediatamente eu recebo e-mail pedindo para mostrar como é que instala o Proxmox Backup Server no mesmo ambiente do Proxmox e qual a melhor forma de configurar esse tipo de ambiente. Não é engraçado? Como eu falei para vocês, o meu propósito aqui é, já que eu sei que vocês vão fazer de uma forma que não deve fazer, pelo menos eu me sinto no dever de dar algumas dicas e alertá-los sobre determinados problemas que podem acontecer nesse tipo de ambiente, tá bom? Então, vamos lá. Então, se você não me conhece, me chamo Caio Monteiro e nesse canal eu ensino você a implementar, administrar e oferecer, por que não, ali com sistemas de código aberto. E nesse canal a gente tem um projeto chamado Projeto Empresa Livre. Convido você a conhecer esse projeto. O link está aqui embaixo. E nesse projeto a gente visa implementações de sistemas de código aberto, integrá-los entre eles e entregar um serviço de melhor qualidade para a sua empresa ou seu cliente. E eu falei integrá-los e entregar sem nenhum erro, que não vou ter problema nenhum com a edição, tá? Então, basicamente, aqui existe a possibilidade de você instalar o Proxmox Backup Server, que é o serviço de backup incremental com deduplicação nativa ali do Proxmox, para que você tenha todos os dois serviços, digamos assim, no mesmo host. Vamos pegar um exemplo prático aqui. No meu ambiente, esse mini PCzinho que está aqui, ó, é tão pequenininho que não dá nem para ver direito. Não faz sentido para mim eu ter no meu ambiente de laboratório, onde eu elaboro os cursos, elaboro videoaula para vocês, elaboro conteúdo de entretenimento, não faz sentido eu ter duas máquinas robustas para ter serviços distintos. Por quê? Porque eu vou só ocupar espaço. Então, na minha realidade, faz sentido eu juntar os dois serviços no mesmo host. É claro que no dia a dia de vocês, essa realidade ela é apresentada de forma bastante forte. E ela pode ser, inclusive, o caminho mais fácil para resolver um problema real que você tem. O que eu quero que você perceba é que, para além de ensinar como configurar e para além de falar sobre os sistemas, o meu principal papel, o meu principal objetivo aqui com esse canal é lhe avisar, é lhe alertar com relação a problemas reais que podem acontecer. Problemas esses que eu já passei no passado e problemas esses que vocês precisam saber para, se você vai ter o problema, pelo menos tenha um plano B, um plano C, ou até saiba os riscos e aí você não é inocente na história. Bom, o primeiro problema aqui é que com dois serviços extremamente críticos no mesmo host, óbvio, se seu host tiver problema, seus dois serviços vão cair. E não apenas o serviço de produção de disponibilização de máquinas virtuais ele vai cair, como o serviço responsável por restaurar os serviços de produção, eles também vão cair. Então, não é muito inteligente ter os dois serviços no mesmo ambiente. A segunda problemática aí é com relação ao consumo de recurso. É claro que o PBS não consome muito, mas sim, ele acaba consumindo disco e também processador, tá? O trabalho o trabalho de duplicação em si, com relação aos serviços de coleta de lixo, ele vai exigir disco e processador, tá? Então, querendo ou não, é uma concorrência ali para o ambiente de vocês. Bom, o terceiro item é que você vai acabar acostumando a empresa, o seu patrão, o seu empresário, a sempre não investir no ambiente, uma vez que você encontrou aí uma forma de resolver os problemas dele, né? Mas, isso pode causar uma série de problemas para você também. Então, dito isso, esses três itens, mesmo alertando vocês, eu faço questão de mostrar como configurar, porque em algumas realidades faz sentido. Então, vamos fazer a instalação aqui, porque eu sei que tem gente que fica passando de mais dois, mais três, mais quatro. Vamos fazer a instalação no mesmo ambiente e posteriormente à instalação eu venho falar sobre formas de você se precaver com relação a esse problema e como que você pode ter um plano B para esse problema, tá? Em quais ambientes faz sentido esse tipo de problemática que você está trazendo para você. Então bora lá para a tela. Eu estou aqui com o meu ambiente do PVE já configurado, tá? É aqueles que vocês conhecem do projeto Empresa Livre. E aqui eu tenho uma máquina virtual que não faz tanta importância para esse momento. Tudo que você tem que saber é esse host ele vai receber o Proxmox Backup Server além do Proxmox como já está implementado. Como é que eu faço isso, Caio? Eu não preciso pegar a ISO nem preparar nada.
Tudo que eu tenho que fazer é, primeiro, adicionar o repositório lá no arquivo sourcelist, né, no caminho etc/pt sourcelist. Perceba que a última linha ela é referente ao PBS. Então eu tenho aqui, ó, download.proxmox.com/debian/pve. E aqui embaixo eu repliquei a mesma linha e eu só mudei duas coisas: Debian/pbs e também dizendo pbs.noSubscription, em cima tá pve./noSubscription. Então vocês perceberam aqui que basicamente é a mesma coisa, só muda de PVE para PBS aqui. Feito isso, quando eu der um apt e, gente, não precisa mais usar o get, tá? É só costume ali de ser old school. Mas depois que eu der o apt, ele vai atualizar as dependências, tá vendo? Ele atualizou aqui o meu arquivo sourcelist. E quando eu der um apt-get, né, install proxmox backup server, ele vai reconhecer o repositório e vai me questionar se eu quero instalar. Enter. E aí ele vai fazer a instalação do Proxmox Backup Server como se fosse um serviço banal ali, como qualquer outro serviço do Debian. A grande diferença aqui é que ele está preparando o meu ambiente para receber o PBS no mesmo host. E aí a diferenciação, isso é legal falar para vocês, porque às vezes vocês não prestam atenção. Nesse caso, a diferenciação do serviço em si entre PVE e PBS vai se dar pela porta. PVE é 8006, PBS vai ser 8007. Então, voltando lá, ele já concluiu a instalação. Quando eu vim aqui, ó, deixa eu abrir aqui novamente. Quando eu vim aqui no mesmo IP, ó, 192.168.68.50, 192.168.68.50, ele vai trazer na porta 8007 o meu serviço do PBS. Eu vou clicar em aceitar, root, a minha senha do root, e ele vai conectar. Então perceba que aqui eu tenho o PBS e o PVE já no mesmo serviço. Daqui em diante, ele entra todas as parametrizações possíveis e padrões necessárias ali para o seu ambiente. Configuração, controle de acesso, administração, criação de storage, criação de data store, tá? Todas as configurações padrões do ambiente, tá? Então, perceba aqui que basicamente você tem dois serviços rodando no mesmo host, tá? E agora, vamos trazer uma situação aqui para vocês. Mas antes disso, me permita aí um minuto de disclaimer, tá, pessoal? Com relação a esse conteúdo que você está vendo aqui, eu queria que você soubesse, caso você não saiba, caso ainda não é meu aluno, esse projeto, que eu intitulei como Projeto Empresa Livre, ele também faz parte de uma série de cursos que a gente vai estar lançando, e esses cursos me ajudam a manter o projeto vivo, tá? Então, nesse exato momento, a gente tem dois cursos no projeto ativo, que é o projeto do Proxmox e do Proxmox Backup Server. Então, os links estão aqui embaixo. Se você não é meu aluno, você pode vir a ser meu aluno se você achar que é válido. Aqui tem a proposta comercial, que é a ementa do curso que você vai aprender. E nesse exato momento, a gente está em etapa de adição de mais aulas. Nós já colocamos esse mês de novembro mais 4 aulas e a ideia é colocar mais aulas, tá? Então você já vai receber atualizado o seu ambiente. E com relação à adição do Proxmox Backup Server, quando você clicar no link para compra, você vai ter aqui embaixo um campo para adicionar o curso do Proxmox Backup Server, tá? Então vai estar num valor a menor, porque eu entendo que quando você compra no combo, você merece ali um desconto considerável com relação a comprar de forma separada. Tá, pessoal? Então os links estão aqui embaixo. Viu que eu não demorei tanto? Bom, basicamente é isso. Deixa eu fechar aqui as páginas para que a gente não tenha tanto problema com relação à visualização. Bom, voltando aqui, eu tenho aí os meus dois serviços, tá? Conforme eu falei para vocês. Mas vamos voltar lá para a gente conversar. Com relação a esse tipo de serviço, a essa modalidade de serviço, esse risco que você assume, digamos assim, quando que você não é precisa? Quando que você poderia usar? Lembrando que o ambiente é de vocês já fazem coisas muito mais críticas que não deveriam fazer, como pegar o HD de 80 GB da máquina do financeiro para colocar no servidor e achar que vai funcionar performaticamente. Mas, se você realmente quer usar dessa forma, entenda que isso é muito indicado, não é indicado.
isso é muito permitido, digamos assim, muito aceitável. A palavra é aceitável. Quando você está na mesma realidade que eu com relação ao laboratório. Então, é um laboratório de estudo, é um laboratório de criar conteúdo, é um laboratório de testar, é um laboratório para que você homologue serviços. Então, essa é uma forma de você economizar espaço, economizar energia e manter o serviço minimamente organizado. Um segundo item é que se naquele momento a realidade não lhe permite, por mais que você tenha recurso, a realidade não lhe permite. E aí eu vou dar um exemplo prático disso. Eu tinha um cliente que ele contratou um serviço na OVH. Tá? OVH é um serviço de cloud, não ganho nada por isso para falar da OVH, tá, pessoal? Então, inclusive, se alguém da OVH tá vendo isso aí, liga aí, a gente conversa. Basicamente, ele precisava de um serviço de backup que não fosse backup full, porque o full leva muito tempo, tá? Então, ele precisava do PBS no seu ambiente. Porém, a sua largura de banda não era muito boa para poder usar um PBS remoto. E ele ainda não tinha condições de contratar um PBS dentro da própria OVH para poder fazer esse serviço. A OVH ela tem um serviço de hack virtual, onde basicamente ela coloca os mesmos hosts que você tem ali no mesmo rack interligado e você tem uma largura de banda muito boa internamente para você poder funcionar. E ele não tinha condição de fazer isso agora. A pretensão dele era depois de 3, 4 meses. Para essa realidade, onde a gente tinha uma expectativa de fazer o ajuste, a gente colocou o PBS no próprio host do PVE, adicionou ali, como tinha mais discos, usou esses discos para fazer um pull no modo diretório e fazer um backup incremental com duplicação no próprio ambiente. Caio, vocês ficaram 3 meses inseguro? Depende. Sim e não. Por quê? O plano B era retirar esses backups semanalmente para um outro local. Caio, mas você falou que não tinha banda para fazer o backup. Eu não tinha banda para fazer o backup diário. Porém, no final de semana, os serviços que ele tinha oferecido não tinham consumo. Então, poderia usar aquela banda que antes era consumida ao longo da semana para backup em outro local. Então, eu tinha o backup da semana dentro do mesmo host e a partir da meia-noite do sábado eu fazia a transferência dos últimos para um outro local, tá? Aí você pode transformar em outro local, como por exemplo, para outro PBS, então você tem uma replicação de dados. Você pode ter para um Google Drive da vida, configurado ali via Shell Script, para ele subir. Você pode ter via FTP, tá? Tem uma série de mecânicas que você pode fazer. Mas entenda que a gente tinha um plano B caso o ambiente desse algum desastre. Então, pense muito nisso. Tente evitar essa modalidade. Mas se for preciso, tenha ali um plano B. Lembrando que após os 4 meses, ele até conseguiu mais um mês do que a gente tinha planejado. Após os 4 meses, ele fez a contratação do PBS dentro da própria OVH. Colocamos ali no mesmo rack virtual, que é o serviço da OVH, interligamos os servidores e efetuamos a migração via sync do PBS. Após fazer a migração, eu desinstalei o serviço do PBS e aí ficou de forma mais segura ali o ambiente dele. Então, entenda que tudo é possível, mas nem tudo lhe convém, tá? E dessa vez é sobre tecnologia, tá? Então, pessoal, por enquanto é isso. Tchau, tchau.